Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e nessa aula nós vamos fazer exercícios sobre o tema conceito e classificação de Constituição. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui algumas questões que já foram exploradas e que, de certa forma, por meio dessas questões, a gente pode fazer uma análise objetiva acerca desse tema, conceito e classificação. Vamos aqui destacar quais são, como é que a banca examinadora tem explorado isso e como é que a doutrina e o Supremo, naquilo que for aplicado, como é que o Supremo e a doutrina têm também se posicionado acerca dessa temática. A resolução de questões ela é fundamental. Para quê? Para que possamos revisar e também aprofundar a teoria que nós estudamos. Legal? Vem comigo então. Vamos aqui. Vamos começar então aqui questão número 1. Antes de eu continuar, deixa eu só colocar aqui o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma ponderação, wellington.antunes@globo.com. Beleza? Pode mandar o e-mail para mim e eu respondo aos e-mails que me mandam. Primeira questão, defensor público aqui da Defensoria Pública da União. Vamos lá. Embora o termo Constituição seja utilizado desde a antiguidade, vale destacar que a doutrina diz que o termo Constituição é um termo plurimo ou plurissignificativo. Significativo. Então, um termo utilizado já há bastante tempo e com diversas acepções. As condições sociais, políticas e históricas que tornaram possível a universalização durante o século XIX e XX da ideia de supremacia constitucional surgiram somente a partir do século XVIII. Então ele diz, embora o termo Constituição seja utilizado desde a antiguidade, as condições sociais, políticas e históricas que tornaram possível universalizar esse termo, a ideia de supremacia constitucional, surgiram somente a partir do século XVIII. Amigos, essa questão, está corretíssima, perfeita essa questão. Por quê? Porque a universalização do termo Constituição, nós vamos encontrar ali, na Revolução Francesa. Na luta da burguesia, que o Sieyès chamava de terceiro Estado, na luta da burguesia contra o antigo regime, em 1789. E o que a burguesia tentava ali? Tentava limitar, o poder do Estado. Limitar o poder do Estado pela separação de poderes, a ideia de separar poderes e a ideia de direitos fundamentais. Detalhe, isso tudo dentro de quê? Dentro de uma Constituição escrita. Um documento escrito, elaborado pelo poder constituinte, na visão do Emmanuel Joseph Sieyès, um documento constituinte que teria o papel de quebrar, de fazer uma ruptura com o antigo Estado e instaurar um novo ordenamento jurídico. Então, é verdade, a partir do século XVIII, que nós vamos ter realmente a universalização da supremacia constitucional, exatamente também nesse contexto é que surge a teoria do Joseph Emmanuel Sieyès, com a distinção que ele fazia entre poder constituinte e poder constituído. Beleza? Então, questão perfeita, número 1, correta. Bora. 2. Os elementos de estabilização constitucional são encontrados nas normas que estabelecem
regras de aplicação da Constituição, como por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias. Olha só, o tema elementos da Constituição é um tema bastante cobrado, e a doutrina dominante é a doutrina do José Afonso da Silva. O José Afonso da Silva diz que existem os elementos de estabilização, os elementos limitativos, os elementos socioideológicos, os elementos formais de aplicabilidade ou de aplicação. Temos também aqui os chamados elementos orgânicos. Então, na visão do José Afonso da Silva, a Constituição é composta de 5 elementos: estabilização constitucional, limitativos, socioideológicos, formais de aplicação, de aplicabilidade e os elementos orgânicos. Aí ele vem e diz assim, elementos de estabilização constitucional, olha o que ele diz na questão. São encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação. Ora, regras de aplicação são os elementos formais de aplicação ou formais de aplicabilidade. Por exemplo, o preâmbulo, o ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Elementos de estabilização são aqueles utilizados em momentos, por exemplo, de crises institucionais, são os instrumentos de defesa da própria Constituição Federal. Então, a nossa questão número 2, o gabarito está errado. Fica atento que isso é muito cobrado na prova. Elementos limitativos, o nome está dizendo. Por exemplo, direitos fundamentais de primeira geração. Elementos orgânicos, organização do Estado, organização da segurança pública, do sistema tributário, organização dos poderes. Beleza? Continua comigo. Próxima. Define-se Constituição no sentido jurídico. Detalhe, no sentido jurídico ou puramente normativo, nós temos a posição do Kelsen como decisão política fundamental. Amigos, falou de decisão política fundamental, aí nós temos a chamada teoria decisionista. E quem elaborou isso foi o Carl Schmitt. E o Carl Schmitt, lembra que nessa teoria ele fazia distinção entre Constituição e leis constitucionais. Para ele, Constituição eram aquelas normas fundamentais de organização do Estado, que nós comumente chamamos de normas materialmente constitucionais. Então, no sentido jurídico, a Constituição é o quê? É puro dever ser. Puro dever ser. Beleza? Então, a nossa questão número 3, gabarito está o quê? Errada. Continua comigo. Adotando-se o critério da observância realista das normas constitucionais por governantes e governados, as constituições normativas são definidas como aquelas que logram ser lealmente cumpridas por todos os interessados, limitando efetivamente o poder. Até aqui, meus amigos, está perfeito. Essa observância é a chamada classificação ontológica de Constituição elaborada pelo Karl Lowenstein, um grande jurista alemão, Karl Lowenstein. Beleza. Então, a Constituição normativa, ela tem um objetivo, que é limitar o poder, e ela consegue fazer isso. Beleza. Já as semânticas
são aquelas formalmente válidas, mas que contêm preceitos ainda não ativados na prática real. Segundo Carl Lowenstein, quanto à correspondência com a realidade, ou quanto à essência, ou quanto à ontologia da Constituição, a Constituição pode ser normativa, pode ser nominativa ou semântica. A normativa, ela tem um objetivo de limitar o poder político. E detalhe, ela alcança, ela é cumprida. No geral, ela é obedecida. A nominativa ou nominalista, ela tem o objetivo também de regular a sociedade, controlar o poder. Contudo, no geral, ela não é cumprida. Ela tem preceitos que ainda não foram ativados, ela ainda não se encontra em total correspondência com a realidade. Já a semântica, diz a doutrina, é um simulacro de Constituição. Por quê? Porque a semântica é feita, é elaborada em prol do governante, elaborada em prol, a serviço do governante. Ela não é elaborada para a sociedade, mas para manter o poder, né? Então, por exemplo, se você pega a Carta Constitucional de 1937, editada ali no Estado Novo, uma carta para manter o Getúlio no poder, por exemplo. Então, quanto à ontologia, nós temos normativa, nominativa e semântica. Veja que normativa e nominativa, as duas têm o objetivo de regular o poder. Contudo, uma consegue, a outra não. A doutrina dominante entende que a Constituição de 88 é do tipo normativa. Normativa, é a doutrina dominante. Beleza? A nossa questão, então, está o quê, meus amigos? A nossa questão está errada. O nosso gabarito, então, é errado. Beleza? Próxima, continua comigo. O elemento de estabilização constitucional. O elemento de estabilização constitucional é consagrado nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, defesa da própria Constituição e do Estado e das instituições democráticas. Gente, perfeita essa questão. Perfeita. Por exemplo, onde eu vou encontrar esses elementos de estabilização constitucional? Se você pega o artigo 34 a 36, quando cuida de intervenção, é um elemento de estabilização constitucional. Se você pega, por exemplo, o artigo 102, inciso 1, a linha A, quando o Supremo tem competência originária, né, para julgar a DIN, de lei ou ato normativo federal, o ADC, de lei ou ato normativo federal, né, a DIN de lei federal ou estadual e a ADC de lei federal. Quando você pega, por exemplo, os artigos 136, por exemplo, a 141, que cuida de estado de defesa, estado de sítio, tudo isso eu tenho elementos de estabilização constitucional. Qual é o objetivo? É assegurar, né, a solução de conflitos, defesa da Constituição, defesa do Estado e das instituições democráticas. Legal. Outra questão. O elemento sócio-ideológico é denominado assim porque limita a ação dos poderes. Ora, se limita é elemento limitativo. Segundo o José Afonso, os elementos limitativos, né, são principalmente aqueles direitos de primeira geração, que vão exigir o quê? Uma abstenção do Estado. Por exemplo, se você pega o artigo 5º, você vai encontrar diversos elementos. Sócio-ideológicos é o compromisso do Estado com fins sociais. Então, por exemplo, eu pego o artigo 6º, eu pego o título 8 da Constituição, que cuida da ordem social. Beleza? O nosso gabarito, portanto, está
errado. Perceba como isso é cobrado em prova, fica atento. Segundo o sentido sociológico, perspectiva sociológica, na concepção de Ferdinand Lassalle, faço o link sociológico com Ferdinand Lassalle, é verdade. O texto constitucional equivale à norma positiva suprema que regula a criação de outras normas. Amigos, na visão do Lassalle, Constituição real ou efetiva é o quê? É a soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Fatores reais de poder que regem a sociedade. Veja que para ele, Constituição precisa ser um espelho. A Constituição precisa ser um espelho do fato social. E ele dizia que se a Constituição é um espelho do fato social, aí eu tenho a chamada Constituição real ou efetiva. Se não há esse espelho entre Constituição e fato social, a Constituição escrita, na visão dele, era uma mera folha de papel. Detalhe, norma positiva suprema que regula a criação de outras normas. Aqui nós temos o Kelsen, com o sentido o quê? Jurídico de Constituição. Lembra que o Kelsen, ele dividia a Constituição no sentido lógico-jurídico e no sentido jurídico positivo. Então o Kelsen fazia essa distinção. No sentido lógico-jurídico, é aquela ideia fundamental, né? É a hipótese fundamental, segundo a qual a Constituição deve ser obedecida. É isso que dá unidade para o sistema normativo. Já a Constituição no sentido jurídico positivo, a Constituição é o quê? Ela exatamente vai dizer o que fala a nossa questão, regula a criação de outras normas. A Constituição é o parâmetro de validade, regula a criação de outras normas. Fechou. Então a nossa questão está o quê, meus amigos? Está errada. A nossa questão, gabarito, errado. Beleza. Continua comigo. Próxima. A proibição à emenda durante estado de defesa e de sítio constitui uma limitação temporal ao poder constituinte derivado reformador. Amigos, de forma bem objetiva, questão errada, leitura obrigatória, artigo 60, parágrafo 1º. Na verdade, essa questão ela cuida de limitação ao poder constituinte. Na verdade, ali diz a doutrina que nós temos o quê? Durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, a Constituição não pode ser alterada. Isso é o que a doutrina chama de limitação circunstancial. Na verdade, a Constituição de 88 não possui limitação temporal. Beleza? Então, questão errada. Próxima. Uma Constituição editada por meio de outorga não decorre da vontade popular. É verdade. Detalhe, aqui nós estamos falando da Constituição outorgada quanto à origem, mas de manifestação da vontade de um agente revolucionário. Beleza. Razão pela qual não é uma forma de expressão do poder constituinte originário. Questão errada. Por quê? Quando a gente estuda a Constituição quanto à origem, né? A Constituição quanto à origem, ela pode ser, por exemplo, quanto à origem. Nós podemos ter uma Constituição imposta, uma Constituição outorgada ou uma Constituição popular, uma Constituição promulgada. Detalhe, as duas formas vão criar a Constituição, logo temos manifestação do chamado poder constituinte originário. Só que aqui eu não tenho participação popular e aqui na promulgada popular ou democrática eu digo que é com participação popular. Então a nossa questão é dizer, não é uma forma de expressão do constituinte, está errado. O titular é o povo, mas nem sempre o povo exerce
o poder constituinte originário. Logo, o nosso gabarito está errado. Próxima. O exercício do poder constituinte derivado reformador sujeita-se a limitações expressamente previstas na Constituição, mas não a limitações implícitas. Aqui também é mais uma questão de poder constituinte, gabarito. Está errado. Por quê? Segundo a doutrina, nós temos cláusulas pétreas expressas, ó. Aqui, ó. Cláusulas pétreas, que são aquelas matérias que dão identidade à Constituição e não podem ser arrancadas do texto. Nós temos as expressas e, segundo a doutrina dominante, as implícitas. As expressas nós temos ali no artigo 60, parágrafo 4º, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Agora, nas implícitas, por exemplo, diz a doutrina, o titular do poder constituinte originário, que é o povo, o titular, do poder constituinte derivado reformador, que é o Congresso Nacional, o próprio artigo 60 com as suas limitações. Alguns dizem que o título 1 da Constituição dos princípios fundamentais, por exemplo, o professor Gilmar Ferreira Mendes. Então, nós temos sim cláusulas pétreas implícitas e explícitas ou expressas. Gabarito errado. Próxima questão diz: a Constituição de 88 é classificada quanto à origem como promulgada. É verdade, nasceu por uma Assembleia Nacional Constituinte. Quanto ao tamanho, a extensão, ela é detalhista, ela é prolixa. Cai isso muito na prova, prolixa. Aqui, na prova, democrática. Ou ainda, popular. Democrática ou ainda popular. Beleza. Quanto à estabilidade, quanto à alterabilidade, ela é semirrígida. Aí ficou errado. Porque a Constituição de 88, segundo a doutrina dominante, ela é o que, amigos? Ela é rígida. Por que rígida? Porque o processo de alteração é mais complexo do que aquele exigido para fazer as demais leis. E isso eu encontro exatamente na leitura do artigo 60. Então, a nossa Constituição, ela é o quê? Rígida. Quanto ao modo de elaboração, é histórica? Também não. A nossa, quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, que é uma Constituição escrita na qual nós inserimos as principais ideias políticas vigentes no momento da sua elaboração. Logo, o nosso gabarito está duplamente errado. Continua comigo. A noção de Constituição material, na atualidade, abrange as normas que organizam aspectos básicos da estrutura e do exercício do poder, como as que se referem aos direitos fundamentais, que estabelecem fórmulas de compromisso para a orientação social do Estado e para a coordenação de interesses heterogêneos, característicos da sociedade plural. Fica atento. Ele diz, na atualidade. Aqui, na verdade, esse conceito foi tirado lá do professor Gonê Branco e do professor Gilmar Ferreira Mendes. Fica atento. Na atualidade, esses autores têm entendido que o conceito material de Constituição é um conceito mais amplo. Não vai cuidar só de organização do Estado, dos poderes e direitos fundamentais, mas vai cuidar também de compromissos futuros para a organização do Estado. Lembra que a Constituição, quanto ao conteúdo, ela pode ser o quê? Material ou formal. Material ou formal. Então, essa questão está correta e a doutrina aplicável foi a do Gilmar Mendes e do professor Paulo Gustavo Gonê Branco. Perfeita questão. No que se refere à classificação das constituições ao sistema, a denominada Constituição preceitual é aquela na qual há a predominância de princípios
considerados normas constitucionais com elevado grau de abstração e generalidade, a exemplo da Carta de 88. Amigos, quanto ao sistema, a doutrina diz que a Constituição pode ser principiológica, ou preceitual. A principiológica recebe esse nome por quê? Porque predominam princípios em seus textos. Já a preceitual predominam regras. Veja que ele disse preceitual com predominância de princípio. Logo, ele mudou o nosso gabarito. Ficou o quê? Errado. Gabarito errado. Beleza? Próxima. Quanto à origem, a Constituição cesarista, que é também chamada de plebiscitária por alguns, e mais corretamente de referendária, não depende de ratificação popular por referendo. Amigos, o gabarito está o quê? Está errado. O professor José Afonso da Silva, ele diz o quê? Que a Constituição cesarista, primeiro, a Constituição cesarista, vou colocar aqui, ó, ela tem duas características. Primeiro, ela é elaborada de forma o quê? Unilateral. Então o povo não participa aqui. Só que depois disso, ela é submetida à aprovação popular. Ora, se nós já fizemos, se o documento já está feito, então aqui nós vamos submeter a uma ratificação por referendo. Beleza? Então o gabarito errado. O José Afonso diz que essa cesarista é como se fosse uma espécie de Constituição outorgada. Beleza? Continua comigo. As constituições classificadas quanto ao modo de elaboração como históricas, apesar de serem juridicamente flexíveis, são normalmente politicamente rígidas. Essa questão é muito boa. Perfeita essa questão. Gabarito correto. Ó, quanto ao modo de elaboração, nós temos o quê? A Constituição histórica, que é aquela fruto da evolução histórica, também chamada de costumeira. E eu tenho a Constituição o quê? Dogmática, que é aquela Constituição escrita, na qual se inserem os principais dogmas vigentes no momento. É uma Constituição escrita. Já essa daqui, via de regra, é uma Constituição o quê? Não escrita. Enquanto que a dogmática é escrita, a histórica é não escrita. Juridicamente, ela é flexível. Ela não tem aquela supremacia formal. Só que politicamente ela é rígida. Por quê? Porque ela vai nascer de algo que está arraigado na sociedade, de uma prática. Por isso que ela é chamada de costumeira, porque ela vai nascer de uma prática reiterada que tem convicção de obrigatoriedade, que é do costume. Por isso que se diz que politicamente ela é rígida, porque aquela norma ela foi forjada durante, às vezes, anos e anos. E aí é uma norma que, para ser alterada depois, aquele costume, aquela tradição para ser alterada é muito difícil. Por isso que ele diz, politicamente é rígida e juridicamente ela é flexível. Questão muito boa. Continua comigo. De acordo com a concepção que define a Constituição como um processo público, a Constituição consiste em uma ordem jurídica fundamental do Estado e da sociedade. Ó, isso aqui é a posição do professor Conrad Hess. Ele que vai dizer que a Constituição é a ordem jurídica fundamental da sociedade e do Estado. E ele diz, aí ele vem, ó, de acordo com a concepção que define a Constituição como um processo público,
A Constituição consiste em uma ordem jurídica fundamental do Estado e da sociedade. Até aqui está perfeito. Não se caracterizando, portanto, como Constituição aberta. Aí a questão aqui ficou errada. Por quê? Porque o Konrad Hess, ele também usando a doutrina do professor Peter Heberle, ele vai dizer o quê? Que a Constituição é sim uma norma aberta. Então ele vai aqui fazer um link entre força normativa da Constituição e fato social. Ele vai criticar a teoria do La Salle, que diz que a Constituição é subordinada ao fato social, e vai criticar, né, a ideia fechada de Constituição do Kelsen. Então ele vai trazer uma Constituição que tem força normativa, mas que está aberta ao fato social. Diz ele que essa abertura é o que vai permitir que a Constituição não perca sua força normativa, que não haja erosão da força normativa da Constituição. Vamos lá. Entendida como um programa de integração e representação nacionais, a Constituição deve conter apenas matérias referentes a grupos particularizados e temas passíveis de alterações frequentes, de modo a propiciar a durabilidade e estabilidade do próprio texto constitucional. Veja, uma questão totalmente fora de sentido, é ou não é? A Constituição deve conter apenas matérias referentes a grupos particularizados? Claro que não. Ora, se ela é um documento de integração e representação nacional, então ela tem que ser um processo mais aberto. Então, questão totalmente errada. Próxima. Conforme a concepção política, lembrando, quem é o autor? É o Carl Schmitt. A Constituição é a soma de fatores reais de poder que rege o país. Vejam a questão juiz federal, questão totalmente errada. Por quê? Quem diz que Constituição é a soma de fatores é o Ferdinand Lassalle. Nós já comentamos aqui a teoria dele, então, tranquilamente, gabarito errado. Beleza? Próxima. São denominados elementos limitativos aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado democrático. Ora, aí nós temos os elementos de quê? De estabilização constitucional. Constitucional. Elementos limitativos são aqueles que, em regra, vão exigir o quê? Uma abstenção do Estado, geralmente os direitos de primeira geração. Já fizemos também um comentário sobre isso, questão incorreta. E para a gente fechar, a Constituição denominada fixa ou silenciosa, isso aqui é quanto à origem, né? Não, aqui não é quanto à origem não, perdão. Aqui, na verdade, vai ser quanto à estabilidade ou quanto à alterabilidade. Fixa ou silenciosa, no que se refere à estabilidade, somente pode ser modificada pelo mesmo poder que a criou. Amigos, perfeita, essa é a doutrina dominante nessa temática. Então, olha só, aqui a gente fecha então essa aula. Procurei aqui trazer para você os principais comentários em exercício dentro dessa temática. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail para mim, tá certo? Um grande abraço, valeu!